Boa tarde, internautas do Giro Serra. Estamos aqui na segunda entrevista do dia e o convidado de agora é o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Eu só vou pedir desculpas a vocês caso vozes ou instrumentos vazem no áudio, é porque no estúdio ao lado tem um programa sendo gravado. Eu vou começar apresentando o Wilson agora neste momento. O Wilson nasceu em Jundiaí, estado de São Paulo, tem 50 anos e é advogado. O juiz federal é ex-titular da Sexta Vara Federal Civil ele é ex-titular da Sexta Vara Federal Civil, pois teve que deixar a magistratura no último dia 2 de março para se filiar ao partido e ter a possibilidade de ser candidato ao governo do estado. O Witzel é doutorando em Ciência Política pela UF, mestre em Processo Civil e professor de Direito Penal Econômico há mais de 20 anos. O Wilson também é oficial da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Como juiz federal, atuou no estado do Rio e também em Espírito Santo. Primeiramente, boa tarde, Wilson. Boa tarde, Gabriel, a você, a todos os seus ouvintes do Giro da Serra. É um prazer estar aqui em Petrópolis, nessa cidade turística extremamente agradável e onde a gente respira história. Meus filhos adoram estar aqui, visitar os palácios, visitar a Casa de Santos Dumont. Nós adoramos estar aqui e conviver com toda essa população agradável aqui da cidade da Serra. Antes da gente começar a sortear os temas, candidato, eu gostaria que o senhor falasse para o internauta que nos acompanha neste momento um pouco mais das suas propostas e o que influencia o senhor a ser governador do Rio de Janeiro. Gabriel, eu sou um cidadão que dediquei a minha vida ao serviço público. Eu comecei, como você falou, como oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Agora, antes, eu ainda fui topógrafo, agrimensor na cidade de São Paulo. Vim para o Rio de Janeiro para ser oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Depois eu trabalhei na prefeitura como servidor do Preve Rio. Fiz direito, fui defensor público e desde o ano de 2001 eu era juiz federal. Como profissional estava realizado, mas como cidadão a gente se sente humilhado de ver governadores presos, deputados presos, o Tribunal de Contas preso. A gente chega à conclusão de que alguém tem que fazer alguma coisa, alguém do bem, alguém que não esteja vinculado a esta quadrilha, a esta máfia, que está aí hoje ainda tentando voltar para o poder, porque todos aqueles que estão com Pezão, com Cabral, hoje estão com Eduardo Paes. E eles estão aí candidatos. Eduardo Paes disputa a eleição com uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. Outros candidatos eu não vou nem mencionar, que tem até candidato presidiário. E outros que não entendem nada de administração, pode entender de bola, mas de administração não entende nada. E é por isso, Gabriel, que eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa pelo meu estado, pelo meu país. Hoje sou candidato a governador do estado do Rio de Janeiro e tenho as minhas propostas muito alinhadas com o Jair Bolsonaro, que é candidato a presidente da República. Esperamos, assim, renovar o nosso estado, nossa política e trazer ordem, trazer dignidade para o governador e para que o nosso povo deixe de ser humilhado. Qual é a sua principal proposta, seu principal plano de governo caso eleito, candidato? Olha, nós temos as nossas propostas para todas as áreas que envolvem a gestão pública. Não posso dizer para você que tenha uma ou outra que seja mais prioritária. Todas vão caminhar juntas. Tanto que eu vou reduzir o número de secretarias para eu poder administrar melhor com os meus secretários. E eu posso te dizer que hoje o que mais atormenta a população é a saúde. Mais do que a segurança pública é a saúde. O povo está doente, eles chegam nas unidades de atendimento de emergência, consultas todo mês com ginecologista, com cardiologista, oftalmologista, que vai atender a população no estado como um todo. Também vamos estender o Rio Imagem para todo o estado. Vamos dividir o Rio Imagem em 5 regiões para que possamos ter o diagnóstico de imagem. Então esse é o principal programa. A segurança pública, a gente pode continuar explicando? Pode, nós temos ainda alguns minutos para o senhor explicar suas propostas antes da gente começar a sortear. Então, a segurança pública, eu fui juiz federal criminal durante quase 10 anos, enfrentei o crime organizado, o tráfico de drogas e a Justiça Federal, da qual eu fazia parte. Nós desenvolvemos um método de investigação usando softwares junto com a Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro. E foi assim que nós chegamos na Operação Lava Jato.
Eu conduzi outras operações, como, por exemplo, Poeira no Asfalto, né? Também participei da Operação Propinoduto, que prendeu muita gente que estava roubando dinheiro da Fazenda do Estado, na época que o governador Garotinho era o então mandatário. E a Justiça Federal desenvolveu um modelo que nós vamos aplicar no Estado. E aí nós vamos combater a milícia, vamos combater o tráfico de drogas e quem faz o tráfico de armas. Vamos chegar nessas pessoas que estão fazendo o dinheiro circular e evitar que esse dinheiro chegue nas comunidades para alimentar o tráfico de drogas na comunidade. Isso é uma cadeia empresarial. Eu já fiz isso como juiz criminal e vamos fazer aqui também com a Polícia Civil. Vai transformar o trabalho da Polícia Militar mais fácil. E vamos dar um recado. Aqueles que estiverem hoje envolvidos com crime organizado, que não estão acreditando, é bom acreditar, vai repensando a sua vida, que a partir de janeiro nós vamos oferecer uma porta de saída, que é o Programa de Resgate da Cidadania. 100 mil bolsas para você que está envolvido com crime organizado, entregue o seu fuzil, abandone o crime organizado e vá para o Centro de Recuperação de Resgate da Cidadania. Vamos recuperar sua escolaridade, te dar uma formação profissional, mudar a sua identidade, colocar no programa de proteção à testemunha e mudar a sua vida. Agora, quem ficar de fuzil na mão, faremos operações cirúrgicas bem coordenadas, que eu tenho certeza que nós vamos aproveitar, inclusive, o legado do Exército para fazer em conjunto a partir de 2019, com o Gabinete de Segurança. Nós não vamos permitir que ninguém esteja portando fuzil. Quem estiver de fuzil vai ser abatido. Isso já está no Código Penal desde 1940. E na saúde, na educação, nós vamos integrar a escola com a empresa, fazendo com que os nossos alunos tenham melhor condição de sair da formação técnica com emprego, né, através das FAETECs. E na área da economia, nós vamos, com o governador com integridade moral, consegue atrair novos investimentos. Nós vamos aumentar a receita do Rio de Janeiro para poder fazer frente às necessidades dos serviços públicos. Eu prevejo que nós temos a possibilidade de trazer mais de 100 bilhões de reais em investimentos para o Rio de Janeiro nesses próximos 4 anos. Temos assuntos importantes para poder serem sorteados aqui, como o candidato já citou, economia, saúde, segurança pública estão entre eles. Então vamos agora para o primeiro tema desta tarde, com o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. O primeiro tema que vamos tratar nesta tarde, candidato, vai ser agricultura. Como fazer para estimular os pequenos produtores das regiões serrana e sul-fluminense, por exemplo, e melhorar o transporte de carga deles e para que eles vejam resultados e renda com esse tipo de serviço, candidato? Excelente pergunta. A agricultura hoje passa por uma desassistência. Nossos produtores estão desassistidos porque os órgãos de pesquisa do Estado, inclusive a UERJ, estão destruídos. Nós vamos reestruturar através de parcerias público-privadas e vamos, inclusive, uma palavra que se usa muito, que é monetizar os serviços de pesquisas da UERJ, da UENF e da UESO. Isso significa que os nossos pesquisadores, professores, colaborarão com pesquisas para os produtores e eles poderão ser remunerados com isso, os nossos pesquisadores. Vamos investir na FAPERJ para que ela possa fazer pesquisas e possa ajudar o desenvolvimento da agricultura, para que aumente a produtividade e nós possamos escoar essa produção ou para o exterior ou inclusive para a indústria da transformação. Como nós vamos atrair indústrias, inclusive alimentícias, nós poderemos transformar os nossos alimentos produzidos aqui para poder ser exportado. O mundo precisa de comida e nós precisamos exportar. Então vamos transformar zonas de processamento de exportação em algumas áreas agriculturáveis para exportar a nossa produção. E também as estradas, que são importantes. Acabar com o roubo de carga, nós vamos investigar duramente as quadrilhas de roubo de carga e o Rio de Janeiro vai passar por uma depuração no que diz respeito ao crime organizado. E as estradas, nós vamos trazer um modelo de gestão das estradas com investimentos internacionais, onde as concessões para pedágio, elas serão feitas com prazos longos. O ideal são 70, 100 anos. O dinheiro que vem
ele vai entrar na economia do Brasil para poder fazer um bom recapeamento, para poder fazer um bom tratamento nas estradas, a duplicação das estradas e mais. Se tiver pedágio, este pedágio será um pedágio bem razoável, porque quando você coloca um prazo longo do contrato, você evita que o custo do repasse disso para a iniciativa privada seja elevado. O pedágio no Brasil é muito caro hoje, porque as concessões são curtas e você tem que amortizar o investimento em um período curto de tempo. Por isso precisamos fazer concessões longas. Essa concessão que o senhor diz, fazendo novas concessões, uma mesma concessionária cuidaria da via de todo o estado? Depende do modelo, né? Nós podemos dividir em vários segmentos para facilitar os leilões de licitação, como é feito, por exemplo, no pré-sal. Você separa por áreas e joga isso para leilão. Então, o que nós vamos fazer primeiro é lançar os editais com essa modelagem. E aí nós vamos ver qual vai ser a atratividade. Então, o Estado ganha na concessão, o Estado ganha na gestão e, principalmente, o povo do Estado do Rio de Janeiro vai ter melhores estradas. Nós não podemos mais ter essas estradas que nós temos hoje, estradas de mão dupla, precisamos ampliar as estradas. Tudo isso é um trabalho grande de infraestrutura, mas que não vai ter um centavo do Estado e nem do BNDES. O grande problema hoje é pegar dinheiro no BNDES, porque as empresas que estão no Brasil não têm capacidade financeira para poder fazer esses investimentos, vai no BNDES, pega dinheiro, alimenta a máquina da corrupção. Se você trouxer empresas internacionais, a corrupção não entra. O programa de compliance é rigoroso e não vai entrar. E eu te digo, Gabriel, eu não serei sócio de empreiteira e muito menos cúmplice de qualquer uma dessas construtoras. Eu não tenho compromisso com a corrupção nem com a bandidagem. Tenho 30 anos de serviço público, 17 como juiz federal. Eu tenho uma vida pregressa e ilibada, uma conduta honesta. E como governador não vai ser diferente. Em relação aos outros, você veja por si só. Há muitos anos atrás, candidato, a gente via as pessoas do campo saindo para irem para as cidades conseguir oportunidades de emprego. Com o desenvolvimento do agronegócio, você acredita que possa acontecer o inverso? Certamente. Vamos para o próximo tema desta tarde, com o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Vamos falar agora sobre cultura e é imprescindível não lembrar do Museu Nacional, candidato. Verdade. Gostaria de saber, caso eleito, se o senhor já tem propostas, já estuda investimentos privados para o monumento, como é que vai se dar isso na sua gestão? Se a União quiser, pode entregar para a UERJ. Faço aqui já o pedido. Os hospitais que foram municipalizados, se quiser devolver também, serão bem-vindos. Com gestão eficiente, não tem problema. Acabei de vir agora, Gabriel, do Hospital Pedro Ernesto. Um hospital que não tem ingerência política. Lá o Pezão não botou a mão. Lá o Cabral não botou a mão. O atual diretor do hospital foi eleito pelos médicos, pelos alunos e pelo corpo de funcionários. E está dando banho de gestão. O Hospital Pedro Ernesto é um hospital que parece que é um hospital fora do Brasil. Então, se tiver gestão eficiente, não tem para onde correr, vai ser bem feito. O que aconteceu com o museu foi a falta de gestão, né? A UFRJ recebe muito dinheiro, os hospitais federais recebem muito dinheiro e são pessimamente administrados. Se tem corrupção, não vai para frente. Se tem falta de gestão, não vai para frente. Então, nós sabemos que é preciso ter uma gestão eficiente. E nós precisamos usar parcerias público-privadas para poder ter investimento. Nós temos no Rio de Janeiro uma empresa chamada Tours Rio. Uma empresa que você sabe que essa empresa existe? Não conhecia. Pois é, nem você e nem ninguém, né? Acho que só quem está lá trabalhando, pegando o seu dinheirinho na tetinha do governo é que sabe que a empresa existe. Porque essa empresa não faz nada. E olha que gasta dinheiro, hein? Alguns milhões. Se nós usarmos o dinheiro que já foi gasto de propaganda, não sei para quê, aqui no estado do Rio de Janeiro, para fazer propaganda na televisão, esse dinheiro, que são milhões de reais, para fazer propaganda do Rio de Janeiro em outros países, na China principalmente, a China tem milhões de turistas para ver o nosso Rio de Janeiro, para vir para Petrópolis,
para vir para a região serrana aqui, Três Rios, para ir para Rio das Flores, conhecer a região dos lagos, nossa região lá na região do sul do estado, Paraty, Angra dos Reis. Então, a cultura, ela precisa ser apresentada. O estado precisa ajudar, né, a mostrar que o Rio de Janeiro tem segurança. Isso eu vou fazer. Eu vou investir pesado na imagem do Rio de Janeiro, com campanhas fora do Brasil, para ajudar a desenvolver os municípios, a desenvolver a cultura, nosso teatro, Praça Tiradentes. Eu tenho um projeto para a Praça Tiradentes, para que a gente possa trazer de volta a pujança cultural do nosso estado e motivar mais a iniciativa privada, sem precisar de Lei Rouanet, precisa nada disso. Essas coisas não existem, né, basicamente fora do Brasil, e funciona muito bem. A gente vai lá na Broadway, em Nova York, vê que cada teatro lotado, 2 sessões por dia, e ali ninguém tem dinheiro público envolvido. É ter competência. Se tiver competência, você não precisa de dinheiro público. O dinheiro que a gente está pegando aí para Lei Rouanet, essas coisas, tinha que ser usado na saúde, tinha que ser usado em programas sociais, programas que hoje poderiam estar ajudando pessoas que estão na rua e não ficar fazendo show para bancar a festa alheia. Então isso, infelizmente, não precisa. Nós temos gente muito competente para poder fazer com que a nossa cultura avance. É só querer. Candidato, você acredita que o estado do Rio consegue viver independentemente da União? Eu acredito que o Rio de Janeiro possa criar uma certa blindagem, né? Nós dependemos muito da União, principalmente na questão naval, para desenvolvimento da indústria naval. Nós dependemos para a questão dos portos. Veja, questão de porto não podia ser federal, tem que ser estadual. Cada estado vê qual é o porto que vai fazer, qual é a ferrovia que vai fazer, qual é o aeroporto que vai fazer. Então, isso precisa mudar na Constituição. Cada estado tem que ter independência para fazer aeroporto, para fazer ferrovia, para fazer porto, né, para poder fazer relações internacionais com outros países. Eu posso negociar com a China, negociar com a Holanda, negociar com a Noruega, com a Dinamarca, tecnologia com Israel, tecnologia, negociar contratos bilaterais. Então precisamos ser uma federação de verdade. Por que hoje o presidente tem tanto poder assim sobre os estados? E interessa ao controle dos estados. Então é preciso acabar com essa dependência. Nós não vamos acabar sem mudar a Constituição, mas naquilo que eu não dependo do governo federal, que é fazer ferrovia, fazer metrô de superfície, investir na nossa agricultura, investir nas nossas cidades para melhorar o desempenho da administração das cidades, eu vou fazer como governador. O Rio de Janeiro vai ser uma ilha de excelência. Vamos para o terceiro tema desta tarde, após falar sobre agricultura e cultura, respectivamente. Vamos falar agora, candidato, sobre porte de armas e descriminalização das drogas. Queria ir por partes com o senhor e primeiro falar sobre o porte de armas que esbarra na segurança pública. Gostaria de saber também possíveis propostas do senhor, já sabendo que o presidente que o senhor é a favor também luta por esse porte. O meu presidente Jair Bolsonaro e eu somos absolutamente uníssonos. Nós iremos flexibilizar o uso de arma de fogo em casa e o porte de arma. Agora, para isso, eu tenho um programa aqui no Rio de Janeiro que vou desenvolver, que é o estímulo aos clubes de tiro. Então, nós vamos estimular os clubes de tiro para que a população frequente os clubes com as suas famílias. O uso de arma de fogo precisa ser desmistificado, né? Eu uso arma desde os 17 anos de idade, quando eu comecei a minha atividade militar. Eu já portei arma durante a minha vida praticamente toda, né? Como juiz eu tinha porte de arma, como defensor, como militar, eu sempre usei arma. E fui, através do uso da minha arma, eu já escapei de 2 assaltos. Então, a arma de fogo é importante, porque o bandido tem que saber se naquela região que ele vai assaltar, tem 5, 6 pessoas usando arma de fogo, ele vai pensar 10 vezes antes. Então, isso é mais uma defesa do Estado. Agora, Gabriel, não pense você que a pessoa vai comprar uma arma de fogo e vai sair com ela no porte, não. Não é assim que funciona. Nós, como juízes federais, eu não sou mais, quando era, eu levei 40 juízes para fazer treinamento com arma de fogo, porque eles queriam comprar arma.
Ao final do treinamento, só 2 quiseram comprar, porque você conscientiza que o uso da arma de fogo, uma pistola principalmente, que é um mecanismo que é complexo para você usar, para você disparar, tem que puxar, né, o ferrolho, a retaguarda, destravar a arma, tem que iniciar com o carregador. Então, isso não é fácil. Até o 38, você tem que ter uma maniabilidade para usar o 38. Não é só puxar o gatilho. Tem que puxar o cão, a retaguarda, não pode na hora de atirar fazer a gatilhada. Então, isso tem que ser treinado, preparado. Eu, outro dia, fui atirar no clube de tiro, fazia até um ano que eu não atirava. A minha esposa até ficou impressionada, porque ela não tinha visto eu atirar ainda. Nós já somos casados há 15 anos. Peguei o revólver 38, puxei o cão, a retaguarda, pá, dei o tiro, acertei a 50 metros uma silhueta desse tamanho aqui. Então, essa é fundamental que a gente faça a cultura da arma de fogo. Com os clubes de tiro, nós vamos fazer essa cultura. E com a flexibilização da lei de porte de armas, o bandido vai reduzir muito aqui no Rio de Janeiro. O bandido vai ficar com medo. Você acha que também haverá redução da taxa de mortalidade, taxa de homicídios, tanto da parte dos criminosos, mas também dos policiais, porque morre muito criminoso no nosso estado, mas da mesma forma morre muito policial, candidato. A gente precisa travar um pouco isso. Você acha que... Vamos acabar com os bandidos, não vai morrer mais policial. Vamos acabar com os bandidos, não vai morrer mais policial. E o policial vai ser treinado, vai ser preparado para agir. E esse confronto que a gente vê hoje é um confronto que está completamente equivocado. Não é esse confronto que você vai ver. Nós vamos fazer, são operações cirúrgicas, tudo filmado para uso reservado da nossa atividade, não vai ser divulgado as imagens, nada, para uso reservado. A polícia vai usar sempre com filmagem, tudo será filmado para que a gente possa ter, inclusive, a defesa do nosso policial. E o nosso policial vai ser protegido juridicamente. Eu vou ter um corpo jurídico para proteger o policial e as ações realizadas pelo BOP, pela CORE e por outros órgãos de inteligência que nós vamos criar no nosso governo serão cirúrgicas. Aquilo que eu te falei, quem quiser ficar no crime organizado vai se arrepender amargamente. Meu conselho para você, comece a pensar em mudar de vida. Também sobre o porte de armas, se fala em armamento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal no seu governo trabalharia integrada com a Polícia Militar? Totalmente integrada nos termos da Lei 13.022. Vou propor aos prefeitos convênios, vou dar treinamento, assim como nossos policiais serão treinados, que eles não são treinados hoje. Tem policial que já só atirou em 2014, há 4 anos atrás. Então precisa estar em constante treinamento, nossos policiais. Nós vamos favorecer a vida do policial porque vai diminuir a criminalidade. Com o sistema que nós vamos adquirir, que eu vou te explicar, que é o sistema de reconhecimento facial, o Rio de Janeiro vai ser inundado com câmeras de reconhecimento facial, ninguém vai dar um passo sem ser reconhecido. Vai ser segurança total. E isso vai tornar a vida do criminoso, né, simplesmente um inferno. A sua vida será infernal. Então é melhor você pensar em mudar de vida. Então, o sistema de reconhecimento facial que nós vamos implementar no Rio de Janeiro é um sistema que já funciona na Inglaterra, já funciona em Israel, vamos trazer para o Brasil. Então, isso vai reduzir o trabalho da polícia, vai diminuir os confrontos e os bandidos vão mudar de estado, né? É São Paulo que copia o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, aqui vai ser difícil. Vamos então para o segundo assunto sobre esse tema, candidato. Sobre a descriminalização das drogas. Gostaria de saber a posição do senhor sobre isso, porque quando se fala nisso, não exemplifica uma droga só, e sabemos que existem várias drogas no mercado, mesmo sendo ilegais. Só que quando se fala nesse assunto, e como aconteceu em outros países, começou a ser discutido e ficou em evidência a maconha, que já é liberada em parte aqui no Brasil para uso medicinal. Inclusive, empresas norte-americanas já estão inundando o mercado com remédios de CBD. Gostaria de saber a posição do senhor sobre isso e se o senhor acha que empresas brasileiras têm autonomia também para se adequar a esse mercado e nossa economia voltar a crescer. Isso é uma questão federal, né? A liberalização das drogas, ela depende de autorização do Congresso Nacional. Agora, eu sou contra. O que a gente já tem de droga já é suficiente. Já tem álcool, já tem tabaco, já tem os remédios controlados. Você já tem droga suficiente para estragar a cabeça de todo mundo. O que nós precisamos fazer é continuar no combate contra o crime organizado que alimenta esse negócio de drogas. E vou te dizer, quando você fala liberar as drogas, você não vai dar de graça, concorda? Vai ter um preço. O cigarro tem um preço. Eu, quando era juiz federal,
A grande quantidade de processos que eu julguei envolvendo tráfico de cigarro é gigantesca. Tráfico de cigarro, tráfico de medicamentos controlados. Se você colocar preço, se você botar R$1, o crime organizado vai vender por 50 centavos. E o sujeito vai comprar por 50 centavos. Então é ilusão, tira isso da sua cabeça. É ilusão você achar que vai liberar droga, maconha, e a pessoa vai acabar com o crime organizado, né? A pessoa não vai querer comprar lá na boca de fumo. Não vai acabar, não vai. Vai estimular. Hoje as pessoas que não fumam maconha vão acabar querendo fumar, que vai comprar. Isso estraga, destrói o cérebro. A maconha é um péssimo tipo de droga, né? Assim como cocaína. Isso tudo é uma grande bobagem, né? Certo está a Suécia, tolerância zero, e vamos dar um atendimento. Quem está com um problema de dependência, o Estado do Rio de Janeiro vai dar atendimento. Retomar o programa de tratamento das pessoas que têm dependência química, que foi praticamente o governo Pezão foi liquidado, e nós vamos fazer com que isso volte a funcionar. E aí sim, você vai ter um programa de saúde, vai ter um programa de combate às drogas, para uma sociedade que vai viver mais rígida, né? Quanto menos droga você botar no seu organismo, melhor. Menos álcool, menos tabaco, né? A gente precisa estimular as pessoas a não usarem e não estimular o contrário, a usar. Então, sou contra a liberação de drogas e sou a favor de um programa de tratamento de dependência, porque isso é o que melhor faz. Liberar não resolve. Pensando na economia e em tirar o poder da mão do traficante que está lá dentro da boca de fumo vendendo as drogas ilícitas, candidato, você não acha que seria uma boa saída para ajudar na segurança pública do nosso Estado? Vai ajudar quando a gente acabar com eles. Nós vamos botar todos na cadeia, ou então aqueles que não largar o fuzil vão para o cemitério. Então a gente vai acabar com eles. Fica tranquilo. Vamos então para o próximo tema desta tarde, com o candidato a governador Wilson Witzel, do PSC. Turismo, candidato. Como o senhor prevê impulsionar a região dos lagos internacionalmente? É isso que a gente conversou até antes, Gabriel. Como a gente vai transformar a empresa de turismo no Rio numa empresa realmente que possa fazer com que o turismo aconteça no nosso estado, vamos investir na propaganda, vamos trazer aqui inclusive as locações de cinema, trazer de volta a Hollywood para o Rio de Janeiro, para fazer locações no nosso Caribe, que é a nossa região dos lagos, e isso daí vai dinamizar o turismo. Aqui em Petrópolis, Petrópolis não pode ser menor do que Gramados. Petrópolis tem que ter, né, a propaganda de Petrópolis. Eu estive em Poá, no aeroporto de Porto Alegre, e no aeroporto tinha um stand de Gramado. Eu saí de lá com programas de turismo para ir para Gramado, eu fui com a minha família, e Petrópolis não tem nada no aeroporto, então está faltando gestão para divulgar aquilo que a gente tem de melhor. E nós vamos fazer isso através da turismo. Vamos impulsionar o turismo com propagandas, vamos impulsionar em parceria com os empresários, com as prefeituras. Vamos botar gente capacitada para fazer isso. Nós temos e nós vamos fazer. Já que o senhor citou a cidade imperial, candidato, eu gostaria de saber como fazer para mostrar a importância dessa cidade para o Brasil, para as pessoas que não conhecem nossa cidade e visitar a nossa cidade, a região serrana, gerando emprego, gerando renda para as pessoas nativas daqui. Esse programa de visibilidade que nós vamos fazer, o programa de turismo, de estímulo, levando a imagem de Petrópolis, de Teresópolis, lá para a China, levando para a Euroásia, levando para a Europa, o Canadá, para os Estados Unidos. Então nós temos que levar essa imagem, as pessoas têm que saber que existe Petrópolis, como é que chega aqui. Por isso que a gente pretende, inclusive, fazer um grande programa chamado Rio nos Trilhos, que é restabelecer o transporte ferroviário para a região serrana. Isso vai ser um trem turístico, quer dizer, tudo isso é infraestrutura que nós vamos fazer através do nosso modelo econômico. Vamos tornar mais próxima a cidade, né? A BR-040 está sendo também duplicada, mas quanto mais modelos, né, modais de transporte público nós tivermos, melhor será. E o turista ele prefere muito mais um trem, né, o transporte de carga pode ser também utilizado, você pode usar a carga para escoar a produção agrícola daqui, lá para a Ceasa. Então tudo isso dinamiza a nossa produção, inclusive para o porto, para fins de exportação. Vai ser muito bom para o nosso estado do Rio de Janeiro, o programa Rio nos Trilhos, a reestruturação da nossa malha ferroviária,
né? E os aeroportos, né? Aqui na região não tem aeroporto, mas na região, por exemplo, dos Lagos, Paraty, na região do Noroeste, Itaperuna, Campos, então, Volta Redonda, esses aeroportos vão ser reativados. Mais um problema, o aeroporto tinha que ser do Estado, não tinha nada que ser da União. A concessão, tudo isso tinha que ser estadual, né? Isso trabalha, travanca o crescimento, isso não dá. E o Jair Bolsonaro tem esse mesmo pensamento, tá? Vamos para o próximo tema desta tarde e depois os internautas vão mandar as perguntas para o candidato responder. Na verdade, a produção me avisou aqui que os internautas já mandaram as perguntas, já estão anotadas ali, perguntas de Laranjeiras, Niterói, daqui da região serrana. Então vamos só para mais um tema. Logo após, Wilson Witzel, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, responderá suas perguntas. Vamos falar sobre economia, candidato. Investimentos privados, privatização da SEDAI, privatização de serviços públicos. Esses três assuntos estão em pauta, principalmente quando se pensa no estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, gostaria de por parte com o senhor, como atrair investimentos privados para o estado do Rio depois de tanto escândalo? Como recuperar a credibilidade das pessoas que precisam investir aqui, candidato? Eu, como governador, serei a credibilidade necessária que os empresários precisam. Começa pela figura do governador, depois segurança jurídica. Nós vamos ter nas nossas propostas de concessão contratos de prazo longo, blindados para questões discutidas no judiciário. Será através de arbitragem. Então vamos usar a arbitragem, vamos usar os contratos de longo prazo e vamos atrair, como eu falei para você, somando os investimentos de royalties do petróleo, Petrobras, infraestrutura, né, para poder terminar a nossa a Via Light, para fazer a recuperação das estradas vicinais. Tudo isso serão mais de 100 bilhões de reais de investimento no Rio de Janeiro. 100 bilhões entrando na economia do Rio é realmente considerável e a economia vai começar a ser mobilizada. Você vai ter mais geração de emprego, com esse dinheiro a gente consegue reduzir esse desemprego que a gente tem de mais de 1 milhão de pessoas e 300 mil desempregadas, gerar 1 milhão de empregos, né, ao longo desse período. O Rio de Janeiro realmente vai ter a sua economia crescente a cada dia, o pré-sal vai ajudar isso. O Rio vai crescer mais do que o Brasil, a perspectiva é 1% a mais do que o Brasil. Candidato, eu gostaria de saber também, estudando a vida do senhor, o seu histórico e as suas propostas, vi sobre parceria público e privada. O senhor poderia explicar como isso deverá acontecer, como isso pode acontecer, geração de emprego e renda para a sociedade? Exato. As PPPs, elas são uma solução para trazer investimento. O Estado hoje precisa atrair investimento, precisa trazer dinheiro de fora. E as PPPs é uma proposta. Você pode fazer a PPP, mas sem mexer com o servidor público. O servidor público continua, né, ninguém vai ser demitido, muito pelo contrário. Eu tenho dito que a conta da corrupção não será paga pelo servidor público. Nós vamos colocar o salário em dia, vamos acabar com essa alíquota de 14%, voltar a ser 11%, e vamos aquecer novamente a economia para que a gente não precise depender desse tipo de coisa. Então, o servidor vai ser sempre bem tratado no nosso governo. Mas as parcerias público-privadas, em várias áreas, elas vão atrair investimento. Né? Na parte do Rio Imagem, podemos fazer PPP, em hospitais a gente pode fazer PPP, nos presídios nós podemos fazer. Isso tudo gera investimento. Nas áreas de pesquisa nós podemos fazer. Então, são integrações fundamentais com a empresa e o Estado para gerar oportunidades. Né? Então, eu vejo isso com bons olhos. Então, como eu tenho estudado muito a questão das PPPs, nós vamos fazer com estudos sérios, não essas que estão aí no Rio de Janeiro, Porto Maravilha, que foi um fiasco, né? O VLT é outro fiasco, está dando prejuízo. O Eduardo Paes destruiu a prefeitura do Rio de Janeiro os 8 anos que ele esteve lá. Então, isso nós vamos evitar que eles destruam agora de vez o estado do Rio de Janeiro. Então, eu acredito muito nas PPPs. Os modelos são muito bons. A privatização da SEDAI também, candidato, está em pauta quando se fala em recuperar as contas do estado do Rio. O estado do Rio voltar a ter seu saldo verde. Isso aí. Tem como revogar isso, candidato? Ou sim, o senhor vai continuar com essa ideia? O que deverá acontecer no seu governo? Nós vamos ou consigo, junto ao próximo presidente, Jair Bolsonaro, que nós façamos a revisão da Lei de Recuperação Fiscal, tem 20 itens, um deles é a privatização da SEDAI.
nós não vamos privatizar a SEDAI, nós vamos privatizar a entrega da água e não a produção. Só com isso daí é possível gerar 10 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro e para os municípios. Então nós vamos fazer a privatização da entrega da água e não a produção da água. A produção continua com a SEDAI, que vai passar por uma reestruturação a fim de que ela possa apresentar melhores resultados. Eu digo isso pelo seguinte, a SEDAI dá lucro. Ah, mas é bom? Não, não é bom. É uma empresa pública que não precisa dar lucro. É uma empresa pública que ela tem que gastar todo o dinheiro dela com saneamento. Então, se você tem aqui em Teresópolis, lá no centro da cidade, um rio um córrego ali, um riozinho que na época de chuva sobe e inunda todo o comércio. Isso não pode continuar, né? Aquilo ali não pode continuar acontecendo. É preciso que a SEDAI faça o trabalho dela. Nova Iguaçu, por exemplo, sofre muito com o desabastecimento de água, com esgoto. A Baía de Guanabara sofre muito com o esgoto não tratado jogado na Baía. Então, tudo isso precisa ser resolvido. E a SEDAI, se ela está lucrando e tem esses problemas todos, ela está mal administrada. Então, nós vamos fazer com que ela funcione bem. Ainda restam alguns minutos, então vou sortear mais um tema antes de partir para a pergunta dos internautas do Giro Serra. O último tema sorteado, candidato, antes do senhor responder a pergunta dos nossos internautas, é meio ambiente. Como fazer um desenvolvimento sustentável? Não sei, subindo a serra aqui, o senhor reparou que a Concer fez uma obra, desmatou e não reflorestou. Foi um desenvolvimento insustentável da capital para a serra. Como reformular isso e fazer da coisa certa o desenvolvimento que tem que ser feito, candidato? A questão do meio ambiente, nós temos muita preocupação com a questão do meio ambiente. Tanto que a minha proposta, vamos fazer um geoprocessamento, um levantamento de geoprocessamento em todo o estado do Rio de Janeiro, para a gente poder identificar esse tipo de coisa. E fazer com que os nossos órgãos de vigilância do meio ambiente atuem com rigor, para que isso não aconteça. Então nós temos o compromisso de continuar a despoluição da Baía de Guanabara, nós temos o compromisso de evitar que desmatamentos ocorram. Nós vamos fazer essa vigilância de geoprocessamento em parceria com os municípios para evitar que essas coisas aconteçam e controlar, inclusive, o crescimento desordenado das comunidades e estudando novos espaços para moradias de pessoas de baixa renda. Então a gente evita a ocupação irregular de morros e encostas. Nós teremos uma visão clara de planejamento daqui para o futuro de todo o estado do Rio de Janeiro e vamos evitar que essas coisas aconteçam em relação ao meio ambiente e agir com rigor para que quem estiver desmatando seja punido e faça o reflorestamento daquilo que estragou. Existe alguma proposta de governo do senhor para novas fontes de energia, além da energia hidráulica, energia eólica, por exemplo, candidato? O ideal no Rio de Janeiro seria terminar a Angra 3, né? E mais uma vez eu te falo, Angra 3 está aqui no Rio de Janeiro, é uma concessão federal e eu não posso mexer. Mas se eu puder assumir a Angra 3, eu vou reconcessioná-la com empresas internacionais, na França, no Japão, da Alemanha, e terminar a Angra 3, concessionada, com uma concessão. E poderia instalar também, segundo professores do IME, com quem eu conversei, Instituto Militar de Engenharia, nós podemos instalar mais 2 micro usinas nucleares para poder reduzir o custo da energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. Então é algo que está na minha linha de visada, vamos dizer assim, militarmente falando. Então vamos fazer pela energia elétrica para as futuras gerações, energias sustentáveis e investir também na energia solar, na energia eólica. Agora, tudo isso, Gabriel, veja bem, não pode ficar na mão do governo federal, tem que ficar na mão do governador. Se está na mão do governo federal, atrapalha, atravanca, porque tem um estado que tem mais agilidade que o outro. Então eu vou pedir, tem uma possibilidade na Constituição, o artigo 22 da Constituição, parágrafo único, estabelece que pode haver uma lei complementar que delegue para os estados a gestão portuária, a gestão de energia elétrica e tal. Eu vou tentar trabalhar a aprovação de uma lei complementar que permita ao estado do Rio de Janeiro e qualquer outro estado que queira fazer a sua regulação de portos, aeroportos, energia, né, e poder assim assumir essa responsabilidade. Nós certamente vamos fazer muito melhor, mais rápido
e poder investir em meios alternativos de energia para baixar, né, o valor da nossa energia aqui no estado do Rio de Janeiro. Logo após responder sobre o último tema, que foi sobre o meio ambiente, vamos partir agora para a pergunta dos internautas. E eu já estou com elas aqui no meu celular e vou para a primeira pergunta do Washington Luiz, do Rio de Janeiro, bairro Ilha do Governador. Candidato, ele pergunta: qual será a política de segurança adotada no seu governo para acabar de vez com o poder paralelo, as milícias no estado? Ele cita muito bem aqui as milícias. Já respondeu, né, Washington? Olha só, vamos investigar a lavagem de dinheiro e vamos chegar nos chefões que estão controlando isso daí. Não vamos tolerar. Quem estiver agindo fora da lei, nós vamos agir com rigor, nós vamos investigar, nossa Polícia Civil vai receber um reforço de pessoal. Eu tenho um programa para poder fazer algumas transferências de servidores para melhorar a quantitativa de servidores da Polícia Civil. E nós vamos melhorar a investigação. Fui juiz federal criminal. Através da investigação nós vamos chegar nesses milicianos, serão presos e fica tranquilo, não vai faltar vaga na cadeia para botar esses bandidos. Nós vamos agir com rigor. A Polícia Civil vai ter condições de investigar isso. Hoje ela está sucateada e ninguém dá dinheiro para ela. Tem deputado, Gabriel, federal, que é candidato a governador, que eu desafio ele mostrar quantas emendas de dinheiro de emenda parlamentar ele mandou para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mostra esses candidatos a governador, quanto que eles mandaram de dinheiro para a Polícia Civil. Eles mandam assim, dinheiro para asfaltar a rua aqui, asfaltar a rua colar, mas não mandam dinheiro para a Polícia Civil. E agora todos vêm falar que a polícia está sucateada. Nós vamos botar dinheiro na Polícia Civil, vamos colocar dinheiro na Polícia Militar, que vai investigar com rigor e não vai dar trégua a bandido. A Cláudia Ramos, também do Rio de Janeiro, capital, bairro Meier, na zona norte do Rio, pergunta quais serão as propostas para a UERJ, que está ameaçada de ser fechado, e também o Hospital Pedro Ernesto, que pertence ao Estado e foram sucateados e ameaçados, ela cita aqui, de fechamento no último governo. Cláudia Ramos. Cláudia, Pedro Ernesto, eu estive lá hoje. O Pedro Ernesto é um hospital que está muito bem administrado. Sabe por quê? Porque o político deste governo não pôde botar a mão lá. Quem administra o Pedro Ernesto é um major da Polícia Militar, é um médico anestesista, capacitado, está recuperando o Pedro Ernesto. Estive lá hoje. E o Pedro Ernesto, no meu governo, hoje tem em torno de 300 leitos, que não todos estão funcionando ainda. Algo em torno de 120 está funcionando, faltam ainda mais 180 entrar em funcionamento. No meu governo vai chegar a 500 leitos. E as UPPs ao entorno serão todas administradas também pelo Pedro Ernesto. E nós vamos fazer com que a UERJ seja uma universidade de ponta para ultrapassar a USP. Por quê? Vou te dizer, nós vamos fazer com que os nossos professores sejam estimulados à pesquisa, nós vamos monetizar, vamos dizer assim, a produção científica da UERJ, e com isso nós vamos conseguir trazer parcerias público-privadas com a UERJ e parcerias que são fundamentais para ter capital na UERJ. E a UERJ não custa tanto, a UERJ custa 700 milhões por ano. Isso é pouco para uma universidade do porte da UERJ, né? Além da UESO e da UENF, nós vamos cuidar muito bem das nossas universidades, não serão fechadas e, ao contrário, elas serão melhor aparelhadas, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista tecnológico. O Pedro Ernesto, Gabriel, está comprando um robô cirúrgico, um dos mais avançados do Brasil, porque a administração hoje que é feita, ela mostra que ela é diferenciada. Então é o que nós vamos fazer com a UERJ. Fica tranquilo. Eu fui professor da UERJ, estou fazendo doutorado, um candidato a governador que faz doutorado, olha só. Olha o espectro dos outros candidatos, né? Tem presidiário, tem sujeito envolvido com crime organizado, tem gente delatado na Lava Jato, tem gente condenado na justiça porque não paga a quem deve, né? Eu sou o candidato que vem da magistratura, dos juízes federais, que está preparado para governar o nosso estado. Então, conte comigo, um candidato que tem mestrado e está fazendo doutorado. Vai a comparação que você vai ver quem é o melhor para governar o Rio de Janeiro. Antes do senhor deixar suas considerações finais para o público que nos acompanha, candidato, a Denise Monteiro, acho que chegou um pouco atrasada na live do Girosserra, ela é de Niterói, bairro Fonseca, e pergunta qual é a prioridade do plano de governo do senhor.
dá uma olhada depois no início ali. Na verdade, prioridade para a gente é colocar ordem na casa, né? O Rio de Janeiro hoje está desorganizado, a corrupção tomou conta do Estado e a falta de gestão. Então, comigo, eu vou estar chegando no Estado com um exército de gente que trabalha sério. Nós temos hoje mais de 300 colaboradores que vão chegar comigo para botar ordem na casa. Nós vamos fazer com que o Estado do Rio de Janeiro funcione bem. Eu venho da formação militar e lá, se você olhar, as Forças Armadas funcionam muito bem, desde que o Brasil é Brasil. Desde 1808, as Forças Armadas funcionam muito bem. Eu pertenci ao Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma instituição que foi fundada em 1808 e funciona muito bem até hoje. E a gente vai fazer funcionar bem o Estado do Rio de Janeiro. Eu vou deixar o senhor disponível agora para que o senhor deixe suas declarações finais para o público que nos acompanhou em mais uma live. Bom, peço que você acesse a minha página Wilson ex-juiz federal ou wilsongovernador.com.br e possa entrar em contato com o nosso zap 21 98445 5173. Você vai ver que nós temos a melhor proposta para administrar o Rio de Janeiro. Nós vamos, inclusive, fazer com que a economia do Rio seja muito mais bem vista pelo mundo, hoje é mal vista, e eu tenho experiência. Se você gosta do que está passando hoje, está vivendo hoje, não precisa votar em mim. Você vota em qualquer outro candidato. Mas se você quer mudança, se você acredita que o Rio de Janeiro pode sim ser novamente uma terra de oportunidade como eu, então você vota no Wilson, número 20 para governador, um homem que está aqui se apresentando para o Estado do Rio de Janeiro, porque ama esse Estado, porque quer um Estado melhor para nós e para os nossos filhos, não quer deixar na mão de gente corrupta, gente que já teve oportunidade de mostrar sua capacidade e não mostrou. Então, não acredite nesses candidatos que estão aí. São mais do mesmo. Vote Wilson, vote 20 para governador, vote na mudança. Gostaria de agradecer a presença do senhor Wilson Witzel, candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, nos nossos estúdios. Gostaria de agradecer também a presença do internauta que nos acompanhou em mais uma live. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Portal Giro, no Facebook, Girosserra, essa página aí mesmo que você está. Fiquem ligados, porque eleições de 2018 aqui. Também tem nosso Instagram, @PortalGiro e @Girosserra. É só seguir lá que você fica por dentro de tudo que acontece até o dia 7 de outubro com a apuração dos votos. Eu volto ainda essa semana. Até lá!